Você deseja obter sabedoria? Seja bem-vindo à nossa série Desvendando o Saber. Essa série consta de vídeos onde nós vamos refletir a respeito dos ensinamentos de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio e mais próspero que existiu até hoje. Então, são vídeos que vão trazer muitos esclarecimentos, não é no que eu acho, mas sim através do ensinamento de Salomão. E hoje é dia 19 e nós vamos estudar um trechinho de Provérbios 19 e eu escolhi o verso 23, tá? Eu estou usando a minha Bíblia, a King James. Mas eu tenho outra Bíblia que a Bíblia King James diz o seguinte: o temor do Senhor tende à vida, aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. E na Bíblia que eu leio diariamente, que até tenho que comprar uma outra, que eu uso essa aqui, ó, tá? Diz o seguinte: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Geralmente, varia o texto de uma Bíblia para outra, né? Mas a moral é a mesma para todas elas. Eu trouxe esse versículo porque eu acho extremamente importante a gente refletir um pouquinho o que é o temor do Senhor. Eu observo que algumas pessoas de algumas religiões, e até mesmo religião cristã, tá? Não compreendem o que é o temor do Senhor. A gente vê pessoas interpretando o temor do Senhor como se fosse ter medo do Senhor, né? Só que a Bíblia ela é autoexplicativa, digamos assim. E o temor do Senhor não tem absolutamente nada, e eu friso aqui, gente, absolutamente nada a ver com ter medo de Deus. Não tem nada a ver com isso, muito antes pelo contrário, tá? E lá em Provérbios 8, no verso 13, Deus explica, né? O Salomão nos explica o que é o temor do Senhor, o que é temer a Deus, como eu vou temer a Deus de forma correta. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então vejam que temer ao Senhor não tem nada a ver com ter medo dele, e sim nós odiarmos o mal, né? Ou seja, odiarmos a ponto de nós repudiarmos e nos negarmos a seguir os caminhos, as veredas que levam ao mal. É odiar o orgulho, odiar a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, a boca que fala perversidade. Mas também aqui nesse item, né, a boca perversa, por quê? Porque toda a perversidade que nós falamos está no nosso coração, né? A boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia também, se explicando. Temer ao Senhor, quando nós escolhemos o caminho do bem, quando nós escolhemos sermos humildes, sermos pessoas simples, honestas, e nós odiamos o mau caminho, né, o caminho que leva para os caminhos do mal, nós na realidade já estamos temendo a Deus. Então, temer a Deus não é algo tão difícil. São possibilidades muito concretas da nossa vida. Então, abrindo esse parênteses, né, para a gente poder se aprofundar no 19, Provérbios 19, 23,
Voltando então, né? O que que diz o Provérbios 19:23? O temor do Senhor, ou seja, odiar o mal, a arrogância, os maus caminhos, a maldade, né? Tende a vida. Aquele que o tem, ou seja, que tem temor a Deus, habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Por que que tende a vida, gente? Porque quando nós optamos pelos caminhos obscuros da vida, a tendência é que nós vivamos menos, em primeiro lugar. O segundo é que tudo que remete à vida que está na Bíblia, remete à vida prometida por Deus, por Jesus, que é a vida eterna, que é o reino de Deus. Então, quando a gente vê a palavra vida, que o temor do Senhor tende à vida, né? Quando nós seguimos o caminho de temer a Deus, nós vamos ter vida, nós vamos ter andar com Jesus, andar nos caminhos de Deus e vamos conquistar o reino de Deus. E aquele que diz ali, aquele que o tem habitará satisfeito, ou seja, vai ter vida e vai viver no reino de Deus satisfeito, né? E automaticamente não será visitado pelo mal. Não tem como nós termos o mal na nossa vida se nós optamos pelos caminhos bons. Seria como ação e reação, é uma lei de ação e reação na nossa vida, né? Então, assim, quando a gente opta por temer a Deus, por seguir os caminhos que Deus nos mostra, através da sua palavra, nós não vamos ser visitados pelo mal, seja o mal que for, né? Não significa que não teremos aflições. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Porque próprio Jesus disse: na vida tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque as aflições são plantadas por quem na nossa vida? A Bíblia fala, tá? Eu vou falar a linguagem cristã, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A quem? A nós. Na doutrina espírita, que eu já fui espírita durante 34 anos, nós atribuíamos esse mal aos espíritos inferiores, né? Então, o diabo seria a personalidade, digamos assim, os espíritos inferiores, os espíritos malignos da doutrina espírita, de acordo com o cristianismo, é o diabo e as suas legiões. Só para esclarecer, tá? Então, assim, quando nós optamos em temer a Deus, o mal não nos visita, não nos visita. Não habita na nossa casa, na nossa alma. Por quê? Porque nós tomamos atitudes diferenciadas da nossa vida, escolhemos o caminho correto para a nossa vida, né? Então, os espíritos inferiores, o diabo não tem acesso. Ele, na verdade, tem acesso, mas seguir esse caminho é como se fosse um escudo, uma armadura que Deus nos dá, que eu vou falar também mais adiante sobre a armadura de Deus. Para esclarecer um pouquinho, não sei se ficou claro, em relação à questão do temor a Deus. Tem um pouquinho de luz, às vezes a palavra que está na Bíblia, que às vezes é um pouco complicada, e não só complicada, mas distorcida, né? Para nós que seguimos a Igreja Católica, ou até mesmo os protestantes, né, os evangélicos como um todo, muitas vezes os pastores não explicam exatamente o que é temer a Deus, né? Então é importante nós termos clareza, termos luz a respeito do que é temer a Deus, tá ok? Se você gostou desse conteúdo, te convido a curtir, te convido a me seguir, te convido a partilhar esse conhecimento, esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam realmente temer a Deus de forma correta. Amanhã teremos Provérbios 20. Te aguardo.